Você já deve ter ouvido falar sobre criação de personas. Hoje a gente vai bater um papo sobre por que criar uma persona é o processo errado em termos de marketing e no que é que você deve se concentrar para realmente mapear suas personas e poder usar esse ferramental e essa tática da forma correta. Meu nome é Rafael Reis, eu sou fundador da Web Estratégica e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre a metodologia de mapeamento de persona, a importância dela para que você desenvolva um bom conteúdo e possa ter resultados efetivamente em qualquer estratégia de marketing digital. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero explicar por que eu não gosto da terminologia criação de personas. Persona não é efetivamente um exercício criativo, não é aquela coisa de inventar o seu amiguinho imaginário, né? Ah, essa é a Joana, ela tem 25 anos, ela tem um cachorrinho chamado Rex, e ela gosta de andar de skate no fim de semana, e ela mora na Vila Olímpia, então ela pratica muitos exercícios, e aí você vai ver, essa persona vai ser usada para B2B. Então, qual é a relevância de você saber que a Joana gosta de fazer exercício, que ela tem um cachorrinho chamado Rex e que ela cria suculentas na varanda do apartamento? Nenhuma, não faz a menor diferença. Muita gente usa esse exercício de criação de persona muito mais como um exercício imaginativo do que com algo com uma aplicação prática, com algo que realmente vai fazer sentido no desenvolvimento de uma estratégia de marketing digital, de growth, de SEO. Aí você pode aplicar as personas em vários aspectos. Mas, se você cria as personas, elas estão baseadas única e exclusivamente na imaginação, né, no senso criativo de quem está fazendo isso e não tem conexão com a realidade dos clientes que realmente estão comprando. E aí o método não serve para nada. Você simplesmente está fazendo um exercício que muita gente da área de design thinking, por exemplo, defenderia como algo relevante, algo importante. Você parar e pensar na jornada do consumidor, isso é super válido, mas se você fizer isso a partir de personas que foram imaginadas e não que foram mapeadas, você vai ter uma série de pontos falhos depois na estratégia. Como é que a gente entende que se deve trabalhar com personas? A primeira coisa é entender quais são as etapas da jornada desse consumidor. Né? Tipicamente no marketing a gente já está deixando de usar o termo consumidor e priorizando o termo cliente, porque o cliente ele tem um poder de decisão maior, ele tem uma participação na jornada que é interativa, ele tem uma tomada de decisão ativa, enquanto o consumidor traz mais aquele conceito dos anos 90, de que você recebe determinados inputs e aí você vai lá e faz uma compra. Então você coloca esse cliente numa posição mais passiva no processo de tomada de decisão. Quando hoje a gente sabe que esse cliente muitas vezes tem uma participação muito mais ativa, muito mais interativa no processo. E ele vai consultar uma série de fontes e uma série de dados, uma série de canais ao longo do processo de tomada de decisão. Então, primeiro a gente tem que entender qual é esse processo de tomada de decisão. Para uma compra simples, no B2C, com ticket baixo, geralmente esse processo de decisão ele vai ser rápido. Porque não existe uma grande complexidade ou grandes consequências nessa compra, o ticket é baixo, então ele não precisa ficar comparando o preço por muito tempo, ele pode ir lá e comparar 2, 3 sites e tomar a decisão dele, e é uma decisão na pessoa física, né? É uma decisão que a gente brinca, é uma decisão no CPF. Então eu não tenho que pedir aval para ninguém, eu não tenho que pedir aprovação para ninguém. Agora, se essa é uma compra, por exemplo, de um software, num ambiente corporativo, e que vai ser utilizado por várias pessoas em várias instâncias, aí você tem uma decisão muito mais complexa e uma jornada de compra muito mais complicada para mapear. Primeiro, você tem que entender quais são as pessoas participando dessa jornada, quais são os stakeholders, né, como o pessoal gosta de sofisticar, ou quais vão ser as pessoas que vão interagir nesse processo. Se eu estou trabalhando com uma venda para o CNPJ, uma venda B2B, eu vou ter a participação de algumas pessoas, né, de alguns atores nesse processo. Eu vou ter ali o usuário, a pessoa que efetivamente vai usar o software, eu vou ter a pessoa de compras, que vai negociar preço, condição de pagamento, contrato, eu vou ter o jurídico, que vai analisar esse contrato e o formato dessa contratação, eu vou ter provavelmente um chefe ou um coordenador ou um C-level que vai aprovar essa compra e vai dar o aval para que ela seja feita ou não. E eu vou ter a escolha de diferentes plataformas, a comparação de diferentes softwares.
Se for um software barato, digamos, alguma coisa que você paga aí 50, 100 reais por mês, é uma coisa. Agora, se você for comprar um software que custa 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, aí é um outro âmbito de decisão, é uma outra complexidade de decisão. Então, o que precisa ser avaliado é o nível de complexidade desse processo, dessa jornada. Então, se eu tenho uma jornada mais simples, eu vou ter menos etapas de decisão. Se eu tenho uma jornada mais complexa, eu vou ter mais etapas de decisão e, portanto, eu vou ter mais personas, portanto não, né? Provavelmente, eu vou ter mais personas participando desse processo. E aí, como é que eu consigo descobrir isso? Conversando com as pessoas. Por isso que não dá para criar personas baseado na imaginação. A gente tem que entrevistar as pessoas que participam desse processo e mapear quem são os stakeholders, os atores, as pessoas envolvidas nessa jornada. Para citar um exemplo que a gente fez recentemente, aí faz alguns meses, uma indústria B2B do mercado de empilhadeiras e transporte de cargas. E a gente entendeu em várias entrevistas com o pessoal de vendas, o pessoal de marketing, o pessoal de suporte, o pessoal de atendimento, o pessoal da logística, que existiam pelo menos 3 pessoas ali no processo, uma delas relacionada à decisão de preço, uma outra relacionada à decisão de engenharia e uma terceira relacionada à movimentação de carga efetivamente. Então eu tinha 3 cargos principais, cada um com um papel muito claro nessa tomada de decisão. A partir do momento que eu entendo quais são esses papéis e quais são essas pessoas, aí eu vou entrevistar essas pessoas numa amostragem significativa. Uma amostragem pode ser de 3 pessoas ou pode ser de 10 pessoas, depende do volume de vendas, depende do fluxo, depende do tamanho que essa jornada toma. E aí eu vou entender o comportamento dessas pessoas. Se com 3 entrevistas eu conseguir mapear o comportamento de uma forma satisfatória, eu posso parar o processo aí. Eventualmente eu posso precisar de 10, de 12 entrevistas para mapear diferentes pontos nesse processo. Então, dentro do mapeamento de personas, eu posso ter processos qualitativos e processos quantitativos. Eu posso ter uma pesquisa quanti, que eu vou disparar isso, por exemplo, para 1.000 alunos de uma universidade, e aí eu vou coletar dados quantitativos, e depois eu posso ter um processo quali, em que eu vou entrevistar 15 alunos para validar esse processo de decisão e aprofundar alguns pontos que a pesquisa quanti não me entrega. Então, esse processo vai ser desenhado de acordo com a complexidade dessa jornada. A partir dessa jornada, a gente vai começar a desenhar o funil. Quais são as etapas de topo, de meio e de fundo de funil? Ou seja, a minha pesquisa inicial, minha pesquisa exploratória, depois a minha pesquisa comparativa e, por fim, a minha tomada de decisão. E aí eu vou entender quais são os canais para cada uma dessas etapas, os conteúdos para cada uma dessas etapas, a mídia para cada uma dessas etapas, as métricas que eu vou usar em cada uma dessas etapas. E aí eu consigo efetivamente desenhar um funil que funciona, que vai trazer resultados. Essa pesquisa com as personas, ela é empírica. Então o que acontece? Eu vou ter perguntas padrão, que são tipicamente utilizadas no B2C e no B2B, são perguntas exploratórias, e eu vou ter perguntas personalizadas conforme eu vou construindo conhecimento sobre essa jornada. Então, no caso de uma universidade, que é um processo de personas que a gente está conduzindo, eu tenho uma decisão mais relacionada com a pessoa física, com a carreira daquela pessoa. E eu sei que eu tenho interferência de personas, por exemplo, como os pais, ou como os amigos. Então eu tenho outros influenciadores nesse processo de tomada de decisão. Lá, no caso das empilhadeiras, a gente tinha um processo técnico, né? Um processo de tomada de decisão baseado em dados da indústria, em dados muito pragmáticos, né? Dados numéricos muito importantes, como capacidade de carga, raio de manobra, duração da bateria ou do tanque de combustível. Então, eu tenho uma decisão muito mais técnica, tempo de garantia, assistência técnica, custo de manutenção médio, tempo médio de movimentação de uma determinada carga. Então, a decisão ela é uma decisão muito técnica, ao passo que a decisão na pessoa física ela tem mais aspectos emocionais, o que não significa, e essa é uma ressalva bem legal de fazer, bem importante, que eu não tenho aspectos emocionais na pessoa jurídica. Muitas vezes, e tem pesquisas que comprovam isso, o branding, né, a força da marca que está fazendo essa venda,
ela tem um impacto muito grande. Por quê? Porque é o emprego de quem está tomando a decisão que está em jogo. Então, se você vai decidir, por exemplo, por Bosch ou por uma marca chinesa genérica, é muito mais provável que você, no seu trabalho, decida por uma marca respeitada, por uma marca reconhecida. E aí você vai comprar Bosch, porque Bosch é uma marca alemã, reconhecida mundialmente como uma marca de excelência. É diferente de você comprar uma marca menos conhecida, uma marca chinesa, né, como a gente costuma dizer no mercado, e que você não vai ter o mesmo nível de confiança emocional que você tem em uma marca alemã. Né? Tipicamente a gente associa a Alemanha com alta qualidade e China com baixa qualidade. Ainda que muitos produtos alemães sejam fabricados na China. Mas aí é uma outra discussão, é um outro papo. Tá? Então você tem sim aspectos emocionais numa decisão B2B, e eles não podem ser ignorados. Então essa pesquisa empírica ela vai ser construída baseada em benchmark, em perguntas clássicas, perguntas exploratórias, e perguntas específicas que você vai fazer para cada um dos casos, conforme você vai construindo conhecimento sobre essa jornada. E aí, quais são erros comuns dentro de um processo de pesquisa de personas e de mapeamento dessas personas? É você fazer inferências, você tomar atalhos e tirar conclusões precipitadas baseado em achismo, ou na opinião de alguém, ou no que alguém gostaria que fosse. Né? A gente teve um caso recente aqui com um cliente em que ele falou, não, mas não é assim que eu quero que ele compre, eu quero que ele compre assim. Eu falei, eu entendo o que você quer, mas eu estou mapeando como os seus clientes efetivamente fazem. Ainda que você queira que eles tomem a decisão desse jeito, a forma como eles tomam a decisão é desse outro jeito aqui. Então a gente precisa reagir à forma como eles funcionam e não tentar moldá-los dentro do processo de decisão que você quer que eles façam. O objetivo desse processo de mapeamento é você entender com profundidade a jornada, construir conhecimento sobre essa jornada e depois derivar isso em estratégias e táticas de marketing para que você consiga se encaixar nessa jornada e o cliente te perceber como a melhor decisão a ser tomada. Então, o erro básico, clássico, é você tentar achar que uma coisa funciona de um determinado jeito e aí o profissional que está envolvido na construção dessas pessoas ceder à pressão que muitas vezes vem do próprio cliente que contratou o processo, né, para que a conclusão se encaminhe para um determinado lado. Isso daí é o que a gente chama na área de pesquisa de viés. Né? Então você vai enviesar a pesquisa, você vai tendencionar a pesquisa, você vai direcionar uma determinada resposta baseado na forma como você constrói a pergunta. Se você vai fazer uma pergunta, por exemplo, sobre empreendedorismo, e aí você pergunta, você acredita que o empreendedorismo é realmente uma forma de conquistar a liberdade financeira ou que ele é apenas uma forma de trabalhar muito? Você construiu a pergunta de forma a induzir a resposta das pessoas. Né? Você fez uma construção da pergunta que naturalmente vai fazer com que as pessoas respondam aquilo que você quer ouvir. E aí não vai adiantar nada. Né? Porque você vai chegar na conclusão que você manipulou para que aconteça. Então, o processo de mapeamento ele precisa ser muito técnico e muito bem pensado para que você retire das pessoas que você está mapeando e entrevistando o máximo de informação, de clareza, de pistas sobre como elas realmente pensam e tomam decisão, em vez de você mapear ou induzir raciocínios que justifiquem uma determinada crença ou que mantenham as coisas no caminho que elas já estão. Estudar o comportamento do consumidor é, de fato, a melhor forma da gente construir uma jornada eficiente. E isso dá trabalho, isso é complexo de ser feito, isso leva tempo e isso necessariamente passa por um processo de mapeamento. Tá? Então, toda vez que alguém chegar e falar vamos fazer uns post-its coloridos na parede aqui e vamos criar as nossas personas, né? Vamos criar a Joana, que tem um cachorrinho e que cria suculentas na varanda e saber como é que ela compra software. Né? Não vai fazer a menor diferença o tipo de planta que a Joana tem em casa, a raça do cachorrinho que ela tem, porque isso não influencia na forma como ela compra software. Agora, se você está fazendo mapeamento de uma persona de um pet shop, aí vai fazer toda a diferença saber se ela mora em casa ou em apartamento, se ela leva o cachorrinho para passear pessoalmente ou se ela contrata um dog walker, se o cachorro dela é um shih tzu ou é um pastor alemão, se ele come ração
vegana ou se ele come ração tradicional. Aí vai fazer todo sentido você fazer essas perguntas. Então, as perguntas para mapeamento da jornada estão totalmente ligadas com o tipo de persona e com o tipo de comportamento que eu quero mapear. Portanto, eu tenho que fazer perguntas pertinentes para chegar em conclusões pertinentes, né? É um processo iterativo, né? Ele tem várias idas e voltas, e é um processo de descoberta, em que você vai construindo conhecimento sobre essas personas, e esse conhecimento te ajuda depois a desenvolver estratégias que vão funcionar, táticas que vão funcionar e ofertas que efetivamente vão converter mais. Então você tem aplicabilidade disso em campanhas de mídia, em criação de conteúdo, em estratégias de CRO, em metrificação da sua jornada, e tem um impacto em todos os âmbitos, em todos os aspectos de marketing digital e de uma jornada de compra de um cliente. Bom, isso era o que eu tinha para compartilhar hoje. Esse era o papo de hoje sobre criação de personas, né? Que agora a gente entende que não é um processo criativo, é um processo de mapeamento. Eu espero que isso tenha ajudado a abrir um pouco aí a cabeça, a entender o que precisa ser feito efetivamente e a importância desse processo dentro do marketing digital como um todo, né? Não dá para a gente criar personas numa sala de reunião, isolados do mundo, sem coletar dados, baseado unicamente no nosso achismo e acreditar que isso vai funcionar depois na prática. Não vai funcionar. Espero que você consiga dedicar tempo e energia suficiente no mapeamento das suas personas e que esse processo traga uma série de resultados e de aprendizados para a construção da jornada dos seus clientes. É isso aí. Nós somos a Web Estratégica, uma agência especializada em criação de conteúdo, SEO, metrificação e construção da jornada do cliente. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, você pode assinar o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, é de graça, né? Ou então clica lá no sininho para ser avisado sobre os nossos próximos vídeos. E se você for uma pessoa muito legal, você vai pegar o link desse vídeo e vai mandar para alguns amigos que também trabalham na área e que podem tirar proveito do conhecimento compartilhado aqui. É isso aí, sou Rafael Reis, muito obrigado e até o próximo vídeo.